Eu estava lendo a palavra do Senhor e eu achei assim um tema muito bonito que fala desta forma, Essa mensagem que eu vou pregar hoje tem um tema. Eu gostaria que você pegasse esse tema para você. Se você quiser, você pode anotar aonde vamos ler hoje. Se você quiser, mas tome posse desta mensagem na sua vida. E esse tema está escrito dessa forma: nada consegue derrotar aquele que Deus escolheu para vencer. Forget about, que o diabo possa calar a boca, porque nada vai conseguir derrotar aquele que Deus já escreveu antes de você nascer, que você já é seu vencedor. Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Gostaria de complementar esse tema com um versículo muito conhecido em Isaías. No capítulo 45 de Isaías, eu gostaria de ler junto com você. E também gostaria de ler, vou ler Isaías e vou ler também 2 versículos no livro de Isaías. Primeiro, o capítulo 45, eu gostaria de convidar os irmãos para que se coloquem de pé, em referência não a mim, mas em referência à palavra de Deus. Isaías 45, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 5. E depois eu vou ler em Isaías, versículo 60, o capítulo 1 e o último versículo 22, do mesmo capítulo. Amém? Isaías 45 diz assim: assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu, o Senhor, irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Eu te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu, o Senhor, o Deus de Israel, te chama pelo teu nome, pelo amor ao meu servo Jacó, e de Israel o meu eleito. Eu a quem te chamarei pelo teu nome, e pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesse. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Ainda em Isaías, no capítulo 60, versículo 1, fala dessa forma: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. E no mesmo capítulo 60, o último versículo 22, que fala: e o menor virá a ser 1000, e o mínimo um povo grande. Eu, Senhor, ao seu tempo o farei prontamente. Amém. Mais uma vez eu convido você a abaixar sua cabeça. Gostaria de fazer mais uma oração. Pai Santo, aqui nós estamos na tua presença. Já te louvamos, Senhor, já lemos a tua palavra, Senhor, mas nesse momento, Senhor, eu te peço que venha, Senhor, através, Senhor, dessa palavra que vai ser ministrada, Senhor, tocar os nossos corações. Pai, eu tenho certeza que tu tem coisas grandes para as nossas vidas, porque quando tu colocaste, Senhor, isto no meu coração, Senhor, as lágrimas, Senhor, desceram do meu rosto, porque eu sabia, Senhor, que era a tua presença, que tu tinha isto para as nossas vidas. Eu te peço, Senhor, da mesma forma como tu tocou meu coração, toca o coração dos meus irmãos. Fala, Senhor, através desta palavra que tu tem preparada para as nossas vidas esta noite. Fala de uma forma diferente, Senhor. Eu te peço que venha ao encontro, Senhor, da necessidade de cada um aqui nesta noite. Senhor, o que eles precisam ouvir, Senhor, eu venho neste momento, Pai,
vida dos meus irmãos e fala conosco. Senhor, que nenhuma palavra, Senhor, oh Pai, venha de mim mesma, mas em nome de Jesus, Pai, que toda palavra, Senhor, que for proferida pelos meus lábios, venha ser dirigida pelo Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, nós trazemos as mentes neste lugar cativa à Tua vontade, Senhor, e os nossos ouvidos prontos para ouvir aquilo que Tu tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus é que eu oro e já te agradeço. Amém. Amém, irmãos. Você pode se sentar. Aleluia. Como eu disse para os irmãos, essa semana eu estava meditando e procurando a palavra. E eu me lembrei, uma das minhas anotações, eu me lembrei que quando eu cheguei nos Estados Unidos da América, muitas vezes eu procurava alguém para orar e não tinha. Meu esposo naquele tempo trabalhava 2 trabalhos, como até hoje tem 2 trabalhos, mas naquele tempo era mais difícil ainda. E eu me lembro que quando eu cheguei aqui, eu me senti de certa forma sozinha, eu me senti assim, eu tinha uma saudade tremenda da igreja do Brasil, porque sempre morávamos pertinho da igreja e participávamos de todas a programação da igreja. Eu desde pequena, como os irmãos já sabem, sempre estive na programação de igreja. E quando eu cheguei aqui, muitas vezes, eu falava, meu Deus do céu, como é que esse povo vai sobreviver? Como é que eu vou sobreviver nessa nação? E muitas vezes eu me lembro quando eu vim para os Estados Unidos da América, eu gravei naquele tempo uma fita cassete dos hinos da igreja do Renascer. E quando eu escutava o Atos 2 cantando, as bandas cantando, as lágrimas desciam, meu coração ficava tão apertado. Ai, que saudade da igreja do Brasil. E eu falava assim, eu vou ligar para alguém, eu vou pedir para orar comigo. E quando eu ligava, eu só ganhava a secretária. E eu já não sabia falar inglês direito, não entendia nem o que a secretária estava falando, porque o povo não falava português, era inglês. E eu me lembro que muitas vezes eu dobrei meu joelho e falei, Jesus, eu só tenho Tu para falar. E a minha consolação era a Bíblia, irmãos. E se vocês, só para vocês terem uma ideia, essa aqui é no meu tempo de América, minha 5ª Bíblia, que já está precisando de outro mouse, porque eu uso muito a Bíblia. Irmãos, é a palavra de Deus para mim. É a palavra perfeita, a qual, quando eu leio, eu não tenho dúvida. É diferente quando Deus usa um profeta para falar com você. E por mais que você sinta que é Deus que está falando, mas sempre há uma porcentagem de você pensar, mas será que essa pessoa não usou de emoção? Mas quando você lê a Bíblia, não tem emoção. Tem sim, Deus falando com você, literalmente com você. E não adianta falar que é para o irmão do lado, do vizinho. Não, porque é você que está lendo a Bíblia, é para você aquilo. E essa semana eu estava lá olhando a minha Bíblia, quando eu cheguei aqui. Ela está bem, uma Bíblia pequena, bonita, que o Léo me deu, me lembra? E está toda despedaçada, tadinha. E nessa, eu estava olhando lá e veio nas anotações, foi aí que eu vi esse papelzinho, pequenininho, aqui ó, até trouxe ele comigo, que eu escrevi. Isso aqui tem 18 anos, esse papelzinho aí. Nada consegue derrotar aquele que Deus escolheu para vencer. Eu me lembro o dia que eu escrevi isso, eu estava em Great, morando mesmo, falando, Jesus, cadê o Senhor? Jesus, cadê o Senhor? E eu me lembro que eu abri a palavra do Senhor e saiu nesse Salmo 45, aonde eu li, e confortou muito o meu coração. Glória a Deus por isso. E essa semana, quando eu achei esse papelzinho dentro da minha Bíblia, foi como se Deus pegasse uma injeção. Sabe quando você... Hoje nós cantamos
mais um copo. Porque, por incrível que pareça, por mais que a Coca-Cola seja gostosa, porque é doce, porque tem gás, mas parece que a água, no natural dela, suaviza. Você já pensou isso quando você toma uma água gelada, parece que vai refrescando de tão geladinha que ela desce? Quando eu peguei esse papelzinho e eu li novamente Isaías 45, foi como se eu sentisse uma injeção de ânimo dentro do meu coração. Foi como se o Senhor estivesse falando para mim, porque, igual eu falei, não tinha ninguém do lado, não tinha ninguém. Foi eu que fui procurar naquela Bíblia, que eu queria achar um versículo, e eu sabia que lá tem muitas das minhas anotações. Então, quando eu peguei esse papel, eu senti dessa forma: Deus, de uma forma tremenda, está tentando falar comigo. Domingo passado eu falei que muitas vezes Deus quer falar com a gente não entende. E eu peguei esse papelzinho e comecei a pensar. E eu comecei a escrever, irmãos. Quando Deus começa a tocar no meu coração, a primeira coisa que eu faço é procurar um papel e começar a escrever. E eu comecei a fazer algumas meditações sobre, esse papel que está escrito: nada consegue derrotar aquele que Deus escolheu para vencer. Eu comecei a fazer anotações e Deus foi me trazendo tanta coisa. Deus foi me trazendo tanta coisa, tanto exemplos, tanto bíblicos como exemplos também da nossa própria vida. Por exemplo, eu falo hoje, você e eu, irmãos, essa palavra não é para alguém hoje que está passando lá fora, essa palavra é para nós. Estamos aqui dentro da igreja. Deus está falando isso, é para nós, porque de alguma forma, Ele, da mesma forma como Ele deu essa injeção de ânimo em mim, Ele também quer, de alguma forma, falar com você. E eu me lembrei, normalmente quando a gente, veja bem aqui, quando eu escrevi isso aqui, eu escrevi aqui embaixo aqui o nome José do Egito, que naquele tempo eu escrevi, era o meu exemplo para esse papelzinho, era José do Egito. Mas quando eu estava escrevendo, a expressão falou: não, espera um pouquinho, José do Egito você já falou, você já sabe, deixa eu trazer uma outra pessoa. E o Senhor me levou até Crônicas. Eu falei: mas Senhor, o que é isso? O que eu vou ler lá em Crônicas? Deus me trouxe, falou: tem a vida de Salomão. Eu falei: Senhor, Salomão foi um rei, é claro que ele ia se dar bem, ele foi um rei, como que não ia se dar bem? Mas o Espírito de Deus falou: antes dele ser rei, quem que ele era? E eu falei: espera um pouquinho, deixa eu dar uma olhada. Irmãos, e eu passei de sexta para sábado, e no sábado de manhã, enquanto a Kimberly dormia, eu peguei todos os meus livros de história e fui olhar a vida de Salomão. Quando a gente prega sobre Salomão, a gente prega já quando ele é ungido rei, quando ele é a pessoa que Deus fala com ele, faz ele um homem notável e faz ele um homem mais sábio do mundo inteiro até o dia de hoje. Foi o homem mais sábio. Nós tivemos os maiores, o pastor Lodi, sempre quando ele prega, ele fala do pessoal que sabe fazer as coisas, um que fez a luz, o outro que fez não sei o quê, Ele tem o conhecimento muito amplo dessas coisas. Mas eu falo: pastor Lodi, até hoje não teve um gêniozinho igual Salomão. Porque a palavra de Deus fala isso, quando o Senhor falou para ele: eu vou te dar sabedoria como nunca vai haver ninguém igual a você. Aí eu acredito que fora Jesus Cristo que veio, que tem todo o poder sobre tudo, homem natural não tem igual Salomão, nunca houve e nunca vai haver, porque senão a palavra de Deus vai se contradizer. Mas essa é normalmente quando nós nos lembramos de Salomão, que ele ora, ele pede: Senhor, me dê sabedoria para estar diante desse povo, e Deus faz, e Deus se alegra daquilo, Deus se comove com aquela petição tão humilde, e Deus faz Salomão um homem não só sábio, mas um dos homens mais ricos do mundo. Salomão, na época dele, era o homem mais rico.
Salomão, pense bem aquele monte de Egito, Irã, Iraque, Palestina, Israel, no tempo de Salomão, era a nação mais rica. Olha que coisa, né? Mais rica. Mas o Espírito Santo de Deus falou para mim, mas como foi a vida de Salomão? Eu falei, pois é, Jesus, vamos orar então, né? Irmãos, eu comecei a olhar. Você sabia que Salomão é filho de Betseba? Você se lembra de Betseba? Aquela mulher que Davi caiu com ela? Que Betseba caiu, teve um filho, né? Esse o filho não sobreviveu porque Deus não permitiu, justamente para castigar Davi. E Betseba só tem mais um filho, Salomão. Agora deixa eu te falar, Davi, quando ele junta de Betseba, ele tinha outra esposa. E olhando, só para você ter uma ideia, Salomão é o 10º filho de Davi. Não é o segundo, não é o primeiro, porque ele já tinha outros filhos. Absalão já tinha Adonias, que provavelmente é o primeiro de Mical, a primeira esposa de Davi. E olha o que acontece. Diz que quando Davi está velho, Salomão, ele estava no palácio, mas ele era o filho bastardo. Ele não era o filho como os outros filhos, como Adonias, como Absalão, como outros, que eram filhos de um casamento direito. Não, Salomão veio de uma união que o começo foi terrível, foi uma situação muito confrontante com o mundo inteiro. E Davi está envelhecendo. E Adonias, um dos seus filhos, ao ver Davi já com os olhos meio reclinando, ele ele chega dentro do palácio e fala dessa forma: eu reinarei, porque eu sou o filho certo. E diz que Betseba escuta isso e chega para Davi, de alguma forma, ela não chega para Davi já diretamente, mas diz que o profeta Natan, Deus toca no profeta Natan e começa a profetizar que o próximo rei não vai ser Adonias, não vai ser outro, vai ser Salomão. E agora, o profeta Natan vai e conversa com Betseba e fala: lembra Davi da profecia que foi dada. Pense bem, irmãos. Davi tinha o seu primogênito, que naquele tempo, quem assume é o primogênito, quem assume seria por certo, né, os filhos que vieram de um casamento lícito, de uma união certa, não de uma união esquisita, como foi de Betseba com Davi. Mas Betseba chega para Davi e fala: você lembra que Deus falou que o meu filho era quem ia reinar sobre Israel? Irmãos, e Davi era muito obediente à voz de Deus. E Davi falou: assim será. Manda ungir Salomão como rei, que Adonias espere. Irmãos, olhando no quadro, Salomão seria o último. Salomão, na verdade, seria a última pessoa, porque ele foi praticamente o último filho de Davi. Seria o último a ser colocado para reinar. Teria que morrer 9 pessoas na sua frente para
O povo acha que você não pode usar uma roupa diferente, um anel diferente, porque você está aqui em cima, virou americano. Não sabe eles, ou sabe, mas não entende, que quantas vezes a gente rala igual um escravo aqui nesse país. Muitas vezes trabalhamos igual escravo. Mas a verdade é que Deus te trouxe para esse país de uma forma diferente. Deus te trouxe você e colocou num lugar onde muitos brasileiros hoje gostariam de estar no seu lugar. Exatamente, talvez você possa perguntar assim e falar: poxa, mas como que pode, da minha família, eu ser o único, a única que estou nos Estados Unidos? Por que Deus não escolheu o meu irmão, a minha irmã, os meus outros? Às vezes eu fico pensando eu mesmo. De onde que eu vim, irmãos? A cidade que eu nasci hoje é uma aldeia indígena. Para você achar ela no mapa, eles fizeram agora a cidade uma aldeia indígena. Imagine, eu sabia que tinha ido lá quando eu nasci, mas hoje virou uma aldeia indígena. No sertão do sertão de Pernambuco. E eu fico pensando: Jesus, quando eu nasci, quando eu fui para a tua casa, nunca me passou pela cabeça, mesmo quando eu já estava noiva do Léo e conheci algumas pessoas da mocidade, lá onde estamos em São Paulo, que vieram para os Estados Unidos. Irmãos, eles falavam assim: por que vocês não vão? E na verdade, eu nunca tive vontade de vir para cá. O Léo, sim, quando eu casei com ele, o Léo falava: não, nós vamos para os Estados Unidos. Eu falava: não vou não. Nós vamos para os Estados Unidos, eu não vou não. E eu engravidei com ele e achei que foi bom. Eu engravidei porque eu falei que não ia vir e não ia ter neném aqui nesse lugar mesmo. Olha como que é a coisa, quando a coisa vira, né? Hoje eu tenho uma filha aqui. E nós viemos para cá, depois que o William nasceu. Mas às vezes eu fico pensando: meu pai, como que pode ser as coisas? Eu comecei a pensar, o Espírito Santo de Deus falando para mim: tá vendo como Salomão era o último? Por isso que eu li aquele versículo, o versículo 22, né? Do capítulo 60 de Isaías, que fala dessa forma: o menor virá a ser mil, e aquele que é menor será uma grande nação, e eu, Senhor, farei isto prontamente no seu tempo. Me dá a entender que Salomão nasceu como filho normal e ele não foi rei da noite para o dia. Não, Deus o preparou, Deus teve que trabalhar no coração de Davi, Deus teve que trabalhar no coração de Natã, o profeta, Deus teve que trabalhar no coração de Adonias, que queria reinar. Adonias podia muito bem, quando Davi chegou e falou: não, eu vou ungir Salomão, ele podia ter chegado e falado como Esaú falou para o seu pai: espera um pouquinho, essa bênção é minha, não é sua, não é de Jacó, espera um pouquinho. Irmãos, Deus faz como Ele quer. Eu estava lembrando, quando Deus ungiu Davi também não era o menor da sua casa. Por um acaso, pastor de ovelhas, Davi seria a última pessoa, tanto que o seu pai, o próprio pai de Davi, menosprezou Davi. Menosprezou Davi achando que olha, se alguém tiver que ser rei na minha casa, não vai poder ser Davi, mas vai ter que ser os meus filhos, que já são guerreiros, que já são generais, que têm experiência de guerra. Não! Deus tira quem Deus escolhe, quem Davi, um pastor de ovelha, um menino de 16 anos, Deus escolhe para reinar sobre Israel, e foi o segundo rei de Israel, e o
as ovelhas para ele cuidar. Mas, irmãos, quando Deus separa alguém, quando Deus escolhe alguém, é o que eu falei, o diabo que fique quietinho, porque não importa. Tá certo que talvez, igual eu falei, Davi também, ele foi ungido rei, mas demorou coisa de mais de 17 ou 18 anos para ele assumir o trono de Israel. E não foi muito fácil, porque Davi quase mataram ele. Saul queria, porque queria matar Davi de qualquer forma. Davi, em uma das suas pelejas, enquanto eles pelejavam, ele deixou a esposa e a família. Irmãos, levaram, foi tudo quanto que foi filho de Davi, com tantas esposas que ele tinha. Os irmãos lembram que uma vez eu li que fala assim, Davi chorou e todo o exército de Davi, 600 homens, Davi chorou porque quando chegou na cidade, a cidade estava queimada e eles levaram todos que estavam ali como escravos. E isso aconteceu 3 dias antes de Davi ser ungido rei. Parece que foi uma prova de fogo. Davi poderia ter, naquele momento, falado, olha, deixa para lá, Deus me ungiu, mas isso não vai cumprir na minha vida. Olha, talvez, né, esse negócio que quem nasceu, quem Deus, né, falou que vai vencer, não é bem por aí não, porque eu acabo de perder a coisa mais preciosa na minha vida, que são os meus filhos, que são as minhas esposas, irmãos. Podiam ter deixado uma esposa e um filho. Não levaram, foi tudo. E queimaram a cidade ainda. Mas olha que Davi fala, eu vou me levantar. Depois que ele chorou, né? Eu vou me levantar, eu vou atrás de quem pegou a minha família, eu vou trazer de volta, e eu vou fazer isso porque Deus foi comigo. Foi isso que Davi falou. Ele podia ter simplesmente caído ali, give up, desistido, mas não. E diz a Bíblia que ele vai, e ele consegue convencer o exército dele, porque até o exército ele queria tirar pedra de Davi, falou, tá vendo, Davi, a culpa é sua. Mas ele consegue, ele fala com aquele povo, e eles vão lá, e eles brigam com aquela nação que pegou o povo de Israel, e traz de volta todo mundo, e traz de volta tudo que eles roubaram, traz de volta. E no próximo dia, Davi é chamado para ir a Jerusalém, para ser ungido rei de Israel. Muitas vezes, irmãos, a gente vê uma coisa, você faz um plano e você fala, vai ser assim, vai ser assado, vai ser assim. E muitas vezes não é. Muitas vezes eu falo, Senhor, mas o Senhor prometeu tanta coisa e parece que nem tudo está cumprindo. E é nesses momentos que Deus tem falado comigo, dessa forma, e me fez lembrar desse papelzinho. Nada consegue derrotar aquele que Deus escolheu para vencer. Eu sei que você e eu, você não está aqui na América, você não chegou ontem. Você já tem anos aqui nessa nação. Você e eu já passou por coisas que, se nós fôssemos olhar para trás e meditar, tem hora que eu falo, como é que eu passei por isso? Como é que eu passei por isso? Mas aí eu começo a olhar para frente e falo, eu sozinha não foi a mão do Senhor. E eu tenho certeza que você também, irmãos, tem esse mesmo pressentimento, essa mesma opinião sobre isso. Talvez com Salomão, não que você não é um filho bastardo, glória a Deus por isso, mas eu digo, talvez com Salomão, você, na tua família, talvez seria não mais adequado a estar nos Estados Unidos, não mais privilegiado para estar nos Estados Unidos, mas Deus te trouxe. E tem mais, você entrou pela porta da frente. Você não entrou pela porta de trás. Que tem muitos que vêm pela porta de trás, né? Você entrou pela porta da frente. O dia que você entrou aqui, eu tenho certeza que alguém no guichê, você entendeu, você não entendeu, mas eles falaram dessa forma, né? Welcome to the United States. Eles falaram isso para você. Simplesmente quando eles falaram isso para você, sabe o que acontece? Abriu-se uma porta e você entrou. É como se fosse um tapetão vermelho. Você entrou de cabeça erguida nos Estados Unidos da América.
Você entrou para ser um vencedor. Você entrou para fazer a diferença nesse país. Sabe, irmãos, você entrou com um Salomão. E eu tenho certeza que várias vezes você também tem orado como Salomão orou, a ponto que quando colocou ele como rei, ele não esperava, irmãos. Salomão não esperava ser rei. Porque se ele esperasse ser rei, ele teria se preparado. Mas diz que quando Davi chega para ele e fala: meu filho, você vai ser o rei, eu vou te ungir, o profeta vai vir aqui, vai ungir a você, e você vai ser o rei. Diz que Salomão ficou assim, ó, parado. E agora, o que eu vou fazer? E é por isso que ele faz essa oração ao Senhor, pedindo ao Senhor: eu estou diante de uma nação, mas eu não tenho a mínima ideia do que fazer. Eu não sou meu pai Davi, eu não sou Abraão, eu não sou Jacó. Eu sei que eu venho de uma família que liderou várias vezes a nação Israel, mas eu não tenho nada. É isso que Salomão fala. E é isso que Deus se compadece. Salomão e fala: Salomão, não, Salomão, eu vou ser com você, não se preocupa não. Irmãos, muitas vezes nós também chegamos diante de Deus e falamos da mesma forma: Senhor, eu estou numa posição, mas eu acho que eu não estou preparada para essa posição. Irmãos, Deus, uma coisa é verdade, eu nunca vi Deus pegar pessoas, aquelas pessoas que já sabem tudo, para fazer a obra de Deus, ou para Deus ministrar um milagre na vida dessa pessoa. Como é que Deus vai ministrar milagre na vida de uma pessoa que tem tudo? É difícil. Mas Deus pega justamente eu e você, onde temos as nossas deficiências, e ali é onde que Deus quer mostrar o que acontece. Eu costumo falar, irmãos, claro que nós estivemos o tempo inteiro da minha vida, glória a Deus por isso, que igual eu falei, eu estive dentro de uma igreja, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, que me criou nos caminhos do Senhor. Mas, e muitas vezes, quando eu estava na Antioquia, mesmo sendo pastora, mesmo tendo tantos anos trabalhando com jovens, é diferente quando você está na liderança de uma igreja. E eu nunca me esqueci quando o pastor Ariel me falou naquele domingo, dessa forma ele me mostrou a igreja, e nós estávamos naquela porta lá, e ele falou assim: vamos fazer uma oração. E naquela oração ele orou e falou: Senhor, está aqui a tua filha e o teu filho, que era o Léo, que viemos conversar com ele. Senhor, toma este casal para a tua glória, abençoa este novo empreendimento, abençoa esta obra. E eu me lembro que eu fui e agradeci prontamente toda a afeição dele, mas o Léo testemunha que quando eu entrei no carro, eu falei: Léo, eu acho que eu não dou conta não disso. Eu sei lidar com jovens, eu sei fazer talvez dirigir um culto, eu sei pregar um pouquinho, mas ser pastora da igreja eu não sei não, hein? E ele falou: então o que tem de ser, será. E eu comecei a pensar assim: não, mas como que isso vai acontecer? Fizemos, glória a Deus, abrimos a igreja e estamos aqui até hoje e tudo mais. Mas eu me lembro que no começo, começamos aqui em janeiro, em abril, eu tive aquele problema da vesícula, coisa que eu nunca tive antes. E eu comecei a falar assim: não, como é que eu vou conciliar a igreja, o meu trabalho e com tudo isso? E logo aconteceu o problema da vesícula e nós operamos da vesícula. E no mesmo mês que eu operei da vesícula, eu engravido para a glória do Senhor. Quando eu engravidei, daí que eu falei: Jesus, e agora como vai ser? Com uma gravidez e com uma criança que vai vir daí? Irmãos, o que eu estou tentando falar para você? Que Deus, quando escolhe uma pessoa, Ele não vai deixar você passar por nada que Ele não já tenha pensado como te dar uma vitória. Ele não vai te dar nada além do que
você possa suportar. Não importa se você é grande, se você é pequeno, se você é branco, se você é preto, se você fala bem inglês, se você não fala bem inglês. A verdade é, irmãos, eu acho que até uma prova na minha vida. Depois que eu abri a igreja, por incrível que pareça, na minha vida profissional, melhorou 100%. Não sei como. Financeiramente, profissionalmente, parece que me reconheceram. Eu até brincava às vezes, né, com as meninas que trabalhavam lá. Eu falava, poxa, se eu soubesse que ser pastora da igreja, as pessoas iam me ver melhor, né? Podia ter feito isso antes. Eu me lembro que um dia a Michelle falou, tia, tudo tem o seu tempo. Você não podia ter falado isso antes. Tudo tem o tempo de Deus. E é verdade. Quando eu pensei que, falei, agora talvez eu vou ter que largar o meu serviço. Não, mas Deus me colocou e Deus me ajudou a administrar o meu tempo. Irmãos, eu chego para falar para você da mesma forma. Essa palavra não é só para mim. Nada consegue derrotar aquele que Deus escolheu para vencer. Não adianta. Pode chegar pessoas para você e falar, poxa, mas parece que você não vai para frente. Misericórdia. Mentira do diabo. Mentira do diabo que você já está na frente faz um tempo. Irmãos, as pessoas chegam para a gente e falam, sabe o que é? Vou falar, vou ser muito sincera. Quando alguém chega para você falando um negócio desse, tem uma palavra de Deus que fala dessa forma, né? Que não é que ele fala dessa forma, que rejeite toda e qualquer palavra contrária contra a sua vida. O Senhor que fala, não, é a palavra de Deus que fala, rejeite. O segundo motivo de alguém chegar para você e falar, parece que, irmãos, tudo que você faz vai para frente, ou está indo, mas para essa pessoa parece que tudo é para trás. Nunca consegue ver com os bons olhos. Eu falo para vocês, quando alguém fala para você, ou essa pessoa tem muita inveja de você, ou está com uma chamada dor de cotovelo. Coisa do diabo, porque ninguém chega para você e fala assim, nossa, você está bem, mas você vai ficar ainda melhor, Deus vai te abençoar. É difícil escutar isso. Você escuta assim, rapaz, tu vai perder teu emprego, cuidado, não faz isso, não faz aquilo. Que perdeu o quê? Foi Deus que abriu essa porta, como é que você vai perder o emprego? Você só pega se Deus permitir, se Ele permitir, porque está dando o outro melhor. Porque aquele que Deus separou para vencer, não adianta, ninguém vai conseguir te derrotar. Ninguém vai conseguir te derrotar, não adianta. Você lembra de José? O que José passou, mas todas as épocas tem sempre aquele versículo, mas Deus era com José. Não adianta, aonde ele colocava o pé, o rapaz florescia. Você lembra quando Jacó sai de casa e Deus fala para ele, ele tem um sonho, né? Dorme em cima da pedra lá, e tem sonho, e Deus fala, Jacó, eu vou fazer um pacto com você. Como eu fui com teu pai e com teu avô, eu vou ser com você. E a partir de hoje, aonde você colocar a planta do teu pé, Jacó, eu vou te abençoar. Vocês lembram das ovelhinhas? Que por mais que o tio dele tentava Labão, né? Pegava as ovelhas de volta, queria para passear com o Jacó, mas não tinha jeito. Jacó sempre tinha um rebanho melhor. Jacó sempre tinha, a fazenda dele era melhor, o trigo era melhor. Sabe por quê? Porque aquele que nasceu, que Deus escolheu para vencer, não tem quem derrote. Ao ponto que Labão chega e reconhece e fala, eu vou parar de tentar te atrapalhar a tua vida. Não. Eu sei que Deus está com você. Não adianta. Irmãos, eu trago essa palavra para você nessa noite. Eu tenho certeza que, igual eu falei, essa palavra não é só para mim. Eu tenho certeza que essa palavra é para mim e para você. E se Deus tocou no meu coração para te trazer isso nessa noite, ou é porque você vai ouvir alguém, porque talvez o diabo vai levantar alguém, porque eu falo que é o diabo que levanta pessoas dessa forma. Para vir te desencorajar, para vir te falar, sabe, colocar você lá no chão. Mas faça como Salomão, dá a volta por cima
Esquece Adonias. Faça como Davi, quando os seus próprios irmãos falaram: mas quem que você pensa que é? Vocês são um pastor de ovelha, rapaz. Quem está se metendo aqui nessa guerra com Golias? Até hoje a gente escuta isso. Quem que você pensa que você é? Ah, vocês são uma Harley Skipper? Ah, vocês são isso, você é um motorista, você não sei o quê. Não, irmãos. As pessoas esquecem uma coisa: nós somos o filho do rei, nós somos príncipe, nós somos herdeiro de Deus. E se Deus tem do bom e do melhor, então Ele tem do bom e do melhor para me dar também. O que as pessoas não conseguem entender é que nós temos uma chamada, que nós fomos escolhidos. Deus escolheu quem Ele quis. Lembra quando Jesus escolheu 12 discípulos? Ele poderia ter escolhido 30, mas Ele escolheu 12. 12. E quem Ele quis, do jeito que Ele quis. Da mesma forma foi assim. Antes de você nascer, como eu li aqui no Salmo 45, Ciro não era hebreu. Ciro não era uma pessoa de Israel. Ciro era um outro rei que Deus tocou no coração dele. Ciro não era uma pessoa que vinha das nações de Israel, um herdeiro de Israel. Não. Era um rei totalmente à parte, da Síria. Deus fala para ele dessa forma: mesmo você não me conhecendo, eu vou te abençoar, eu vou te levantar, eu vou segurar na tua mão, eu vou abrir porta para você, eu vou dobrar o coração dos reis para que te ajudem, para mostrar para você que eu sou Deus. É assim que Deus está fazendo conosco. Um dia, antes de você nascer, Deus já sonhava com você. Antes de você nascer, Deus já sabia que fulano de tal e está nos Estados Unidos, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai sobreviver, vai estar acima e vai fazer história naquele país. É isso que eu queria falar para você. Hoje os nossos filhos que nascem aqui nos Estados Unidos, hoje são os nossos filhos, mas talvez um dia a Shona pode ser a presidenta dos Estados Unidos da América. Why not? Watsonzinho, que estudou tanto, por que não? Entendeu? Eu digo, talvez, né, as crianças que, principalmente as que nasceram aqui, que têm o direito de ser presidente e presidenta desse país e concorrer na presidência. Mas os nossos filhos, pastor Watson e o William, podem um dia chegar ao Senado, com certeza. E fazer história. Igual eu falei, Shona pode ser um dia presidente do país. Kimberly um dia pode ser presidente desse país. Né? Marcos nasceu aqui? Pode chegar ao Senado, ser um senador. Sabe por quê? Porque eu e você, Deus nos trouxe nesse país, neste lugar, para estar escutando hoje, uma das maiores, mais ricas cidades de Connecticut. E por não falar dos Estados Unidos, porque aqui só tem micão. Deus escolheu eu e você para estar aqui. Para estar aqui, nessa cidade. Bonita e maravilhosa. E eu tenho certeza que tudo aquilo que Deus começou na nossa vida não parou aqui. Ainda tem muita coisa para fazer, como Ele fez na vida de Salomão. Ele fez muito. A presença de Deus, a bênção de Deus não foi naquela oração. Não. Até hoje se fala de Salomão. Até hoje estão atrás os tesouros de Salomão. Sabe por quê? Porque quem Deus escolheu, porque nada consegue derrotar quem Deus escolheu para vencer. Deus escolheu Salomão para vencer. Deus escolheu eu e você para vencer. Sabe, que essa mensagem entre na sua cabecinha e no seu coração, né? Uma coisa que eu falo para você, quando Deus falou comigo essa semana, o Espírito de Deus fala muito bem isso para eles. Fala que da mesma forma como eu escolhi Salomão, que era um filho bastardo, eu escolhi eles para fazer história nesse país. Que nem por um minuto o Senhor te deixou. Que nem por um minuto você esteve sozinho. Mas ao contrário, fala para eles que eu ainda vou fazer muita coisa na vida deles. Para eles permanecer firme como Salomão permaneceu, como José permaneceu, como Davi permaneceu. Eu convido você a se levantar neste momento, a se colocar de pé. E nessa noite eu gostaria de fazer uma oração. Eu gostaria de fazer essa oração e eu queria que você levasse muito a sério essa oração. Porque eu tenho certeza que Deus nos escolheu, irmãos, não foi para
coisas bobas, não foi para qualquer coisa. Deus nos escolheu para coisas grandes. Deus nos escolheu para fazer a diferença neste lugar, para fazer, de alguma forma, talvez você fale, mas como, pastor, essa igreja parece que está tão pequena. Está pequena, mas um dia vai ser grande, porque Deus, eu não creio que Deus vai nos dar uma igreja que cabe 250 pessoas para ter apenas 10. Não. Algo Deus tem ainda para fazer no nosso meio. Talvez precise eu e você fazer um pouco mais, ou agir diferente. Talvez Deus precisa revelar aquilo para nós. Mas uma coisa eu tenho certeza que eu e você não estamos aqui nessa noite por um acaso. Somos uma igreja pequena, na verdade somos, mas como o pastor Watson falou, somos uma igreja onde Deus já fez milagres, onde Deus já operou milagres aqui, e nós somos testemunhas disso. Somos uma igreja pequena, mas uma igreja que consegue financeiramente se porta muito bem. Eu louvo a Deus primeiramente pela ajuda dos irmãos, mas eu tenho certeza porque Deus está na frente. Mas uma coisa, somos essa igreja porque Deus escolheu para estarmos aqui. Não é a pastora Dulce, não é o pastor Watson, a pastora Fátima, não. Deus escolheu cada um para quem está aqui. Ninguém está aqui forçado. Deus escolheu você para fazer, ajudar nessa obra, para ser essa mulher, para ser esse homem, sabe, para ser essa pessoa que nada vai conseguir te vencer. A palavra do Senhor fala em Romanos, né? O versículo fala dessa forma, né? Que nada pode nos separar do amor de Deus. Aí, já no final desse texto fala assim, né? Que eu e você somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Dobre sua cabeça nesse momento. Eu quero orar. Nessa oração, eu quero que você fala com o Senhor. Talvez, eu não sei se você vai falar como Salomão falou. Senhor, eu não sei. Tu me colocaste nessa posição, mas eu não sei dar o primeiro passo. Eu não sei, talvez você vai falar como Moisés falou. Senhor, eu não sei falar. Eu tenho um problema. Como que eu vou liderar uma nação? Talvez você vai fazer como Saul. Quando foram ungir ele para rei, ele se escondeu atrás das bagagens, porque ele achava que ele não tinha condição. De um jeito ou de outro, parece que a gente sempre está se esquivando. Senhor, mas tem certeza que o Senhor separou eu mesmo? Nessa noite eu queria te falar uma coisa. Deus, eu tenho certeza como Deus, Ele é aquele que escuta o teu coração neste momento. Ele é aquele que te fala, não temas, acalma-te, porque eu estou contigo. É aquele que te fala. Talvez fala, Senhor, mas são tantas as coisas que estão vindo sobre a minha vida. E o Senhor está falando dessa forma, acalma-te. Eu te escolhi para fazer a diferença. Levanta a cabeça, porque ainda tu verás grandes coisas na tua vida. Eita, tá lá machorando, Lamanás. Não te perturbes, porque eu, Senhor, sou aquele que te tomo pela tua mão, te levanto e faço a minha glória vir sobre a tua vida. Faço resplandecer. Aleluia. Pai Santo, aqui nós estamos, Senhor, mais uma vez na tua casa. Grato, Senhor, por essa oportunidade tão linda. Senhor, gratos pela tua palavra, que é fiel e eficaz. Senhor, mas talvez, Senhor, quantas vezes, como Salomão, Senhor, nós achamos que somos tão pequenos. Como Moisés, Senhor, achamos que não temos capacidade, Senhor, para estar na posição que estamos. Senhor, como Davi,
tantas coisas, Senhor. Muitas vezes, Senhor, foi traído, Senhor. Muitas vezes foi magoado, Senhor. Muitas vezes já ouviu tantas palavras que não merecíamos. Mas a tua palavra fala que tu estava com José, e eu tenho certeza que tu estás conosco.